Olá, amigos, muito boa noite, bem-vindo a todos. Mais uma doutrinária da nossa fraternidade Espírita Irmã Sheila, nossa querida fraternidade. Espero que estejam todos em paz, com muita saúde, todos bem, que estejamos todos envolvidos nessa luz do nosso Pai Celeste, nosso Pai Divino, de Jesus, nosso grande Mestre, Maria, nossa querida Mãe, e de Sheila, nossa amiga querida, que permite que esse trabalho aconteça. Está à frente dessa maravilhosa casa e desse trabalho muito importante para todos nós. Amigos, eu vou, como de praxe, nesse novo formato, vou fazer a leitura aqui do livro, eu estou usando aqui Antologia da Espiritualidade, né, o livro Psicografia de Chico Xavier, do Espírito Maria Dolores. Eu vou ler um trechinho dele, né, hoje aqui eu vou ler o item 3, que é Confidência. Então, para a abertura do nosso trabalho, eu vou ler então o texto Confidência, e depois a gente faz a prece, e aí eu trago o nosso querido amigo Robson, que já está aguardando a gente aqui. O texto, então, nome Confidência, e segue assim. Se eu pudesse, Jesus, desejava esquecer a minha própria imperfeição, a fim de ser contigo, onde houvesse aflição, o suave calor do braço terno e amigo, que derrame esperança em todo sofrimento, de modo que na terra ninguém padeça em vão. Queria ser uma chama de fé, ao longo do caminho, um pingo de bondade a descer persistente, sobre a rocha do mal em que a treva se fez. Queria ser migalha de conforto, a todo coração que está sozinho, proteção à orfandade, companhia à viuvez. Queria ser brisa, que refrigera a mente em cansaço profundo, combalida na prova, quando a tristeza vem. Queria ser a escora pequenina, que sustentasse os náufragos do mundo para o regresso à vida nova, pelas vias do bem. Queria ser a força do silêncio, que verte do sorriso de brandura a suprimir o incêndio da revolta, de quem se desespera ou se maldiz. Queria ser o beijo da alma boa, que seca o pranto de quem se tortura, ante os golpes de lama da calúnia infeliz. Queria ser a prece que afervora e alivia o doente, socorro de algum modo a retratar-te. Queria ser, enfim, ao teu lado, Senhor, alguém que se olvidasse inteiramente dia a dia, hora a hora, a fim de ser contigo em toda parte, uma bênção de amor. Aqui um texto maravilhoso de Maria Dolores, Psicografia de Chico Xavier, mais uma vez, Antologia da Espiritualidade, um livro maravilhoso, que nos desperta para muitas coisas boas, né? Uma poesia maravilhosa. Convido vocês todos, então, à nossa prece de abertura, né? E assim a gente vai chamar o nosso querido amigo Robson. A todos, então, vamos nos concentrar momentaneamente ao nosso Pai Celeste, agradecer, primeiramente, a oportunidade de estarmos aqui, juntos, nesse trabalho gostoso, tranquilo, pacífico, com o intuito de compartilhar, de divulgar a doutrina espírita, o cristianismo redivivo, a comunicação de Jesus para conosco, através da espiritualidade amiga, que possamos, na noite de hoje, envolver o nosso querido amigo Robson, nessa singela preleção, nessa humilde oportunidade de dialogarmos, de conversarmos, de, quem sabe, refazermos alguns pensamentos, reforçar outros, que tenhamos muita fé no futuro, muita paz de espírito, muita calma interna, que tenhamos nesse momento os próximos 40, 50 minutos de concentração nesse trabalho amoroso, tranquilo, pacífico, como eu disse, de forma que possa acolher nossos corações, que possa esquentar nossa alma, que tenhamos sempre Jesus, nosso Mestre, como nosso guia, tenhamos a paz do Cristo conosco sempre, e confiemos na providência divina, de que nunca estamos desamparados, estamos sempre sendo observados, estamos sendo acolhidos, estamos sendo amparados de forma ampla pelo nosso Pai Celeste. Dessa forma boa e pacífica, que demos início, então, à nossa preleção do dia de hoje. Com a graça do nosso Pai, que assim seja. Amigos, as doutrinárias desse mês,
né? Ela tem como referência o livro de Joana de Ângeles, né? Amor, Imbatível Amor, de Divaldo Franco, né? Psicografia do Espírito de Joana de Ângeles. E hoje nós temos a palestra A Busca do Sentido Existencial. Quem vai falar com a gente é o nosso amigo já de longa data, está sempre conosco aqui, é sempre um prazer recebê-lo, Robson Cunha. Vou trazer o Robson aqui para ele já assumir a palavra. Meu amigo Robson, bem-vindo mais uma vez. Muito feliz de estar contigo aqui. Idem, recíproca, essa felicidade de estar com você novamente, Eugênio, e com todos nessa noite. Gratidão renovada à direção do irmã Sheila, pela honra do convite e pela oportunidade do trabalho nessa seara. Uma ótima palestra, Robson. Eu te passo de imediato a palavra. Nos vemos daqui a pouquinho. Viu. Boa noite a todos, sempre bom estar aqui, sempre uma oportunidade renovadora das nossas crenças, renovadora dos nossos conceitos, renovadora das análises que fazemos, compreensões e rótulos que damos às nossas próprias caminhadas. Sempre bom reflexionarmos a respeito de nós mesmos, como propõe esse tema, que traz a ideia da busca do sentido existencial. Mas antes eu queria fazer um breve comentário para dar uma leveza a esse tema, porquanto é essa mesma expressão, nós buscamos as questões existenciais, as razões existenciais, existencial no sentido da existência, não é redundância, é bom que se frise, vai para além do corpo, vai para além das contingências, vai para além da vida. O sentido existencial abraça uma temporalidade, uma perspectiva temporal ampliada. Essa é a proposta. Por isso, uma revisão dos conceitos que tenhamos a respeito de alguns temas, para que essa busca existencial possa se dar. Mas a leveza que eu proponho é entender que essa expressão, a busca do sentido existencial, esse verbo buscar, nos induz, nos sugestiona a ir em direção a algo que está fora. E, na verdade, não é essa a proposta. E nos distanciamos das questões existenciais na medida em que buscamos fora. A busca do sentido existencial proporciona ou nos instiga, nos convida, e a própria vida, a estrutura psíquica, nos convoca a voltarmos-nos para dentro. A busca existencial está associada a um sentido da vida, ao que a vida espera de mim, à minha missão, ao meu propósito. Essa busca existencial, ela é resultado das leis naturais, que são as leis divinas, ela é resultado do princípio evolutivo, do espírito, da moral, da humanidade, do humano. Né? Então, é resultado, mas não é um resultado passivo, senão um resultado ativo. Ativo, mais uma vez eu friso, não em fazermos o movimento de buscarmos alguma coisa fora. Até mesmo Deus, quando nós vamos a um centro espírita, a um templo, a uma sinagoga, a uma igreja, nós levamos o Deus que está em nós. Não estamos indo buscar esse Deus nesses locais sagrados, mas senão levar o Deus que está conosco. E é o encontro com esse Deus que está conosco que
serve de significado, de sentido para a busca de sentido existencial. Nós passamos por diversas fases, vamos dar um recorte temporal entre o nascimento e o desencarne e a morte numa vida. Nós passamos diversas fases do desenvolvimento humano. Mas essas diversas fases do desenvolvimento, do recorte desse momento encarnatório em que estamos, é apenas um fragmento na vida da alma, na vida do espírito. É apenas um pequeno, curto, rápido, efêmero fragmento na vida do espírito. Como diz Joana de Ângeles, nós somos o resultado, a existência humana, ela é uma síntese das multifacetárias experiências, como ela atribui isso à evolução de Jesus, mas a existência humana ela é uma síntese de múltiplas experiências evolutivas, trabalhadas ao longo de uma temporalidade, inicialmente por meio de automatismos. Essa palavra automatismo, ela precisa nos mostrar que o viver é leve. Mas o viver é leve a partir dos conceitos que eu tenho do significado da vida e da interpretação que eu venho a dar a essas experiências que a veneranda Joana de Ângeles se refere. Então, a existência humana é uma síntese de múltiplas experiências evolutivas. A cada experiência eu me modifico, eu me transformo. E é esse corpo sensório, que tem um conjunto sensório, que recebe a impressão das coisas que me acontecem e que nós chamamos de experiências. As experiências nas nossas relações familiares, as experiências das nossas relações na sociedade, no coletivo, a experiência das nossas relações conosco, a experiência das nossas relações com os nossos objetos, muitas vezes os nossos objetos de apego, os nossos objetos de poder, e essas experiências, elas nos convidam a ampliar esse termo relacionamento. Esse termo, para fins evolutivos, não está restrito somente às relações interpessoais ou afetivas. É a relação que nós temos com o mundo, é a relação que nós temos com a vida, com o viver, é a relação que a gente tem com a morte, porque a morte é a vida, não é morte ou vida, em nenhuma das polaridades da psique, ou nenhuma das polaridades cosmológicas ou do universo, é sempre uma conjunção aditiva que une esses polos, morte e vida, luz e sombra, saúde e doença. Nós não vivemos somente em um polo, e quando tentamos viver em um único polo, nós sofremos, né? Vai provocar dor e sofrimento, e um sofrimento desnecessário, e na maioria das vezes esse sofrimento, ele é causado por essa fixação em um dos polos. Então, quando a gente traz em busca do sentido existencial, essa existência do espírito, ela traz questões íntimas, ela traz questões imateriais, intangíveis, associadas ao amor e associadas ao sentimento. Mas se formos buscar remotamente o início de tudo, quando da criação do espírito, vazio de experiência, um bom período, é o que Joana traz, a transformação, a construção, a história desse espírito foi movida por automatismo, uma necessidade apenas de sobrevivência, uma necessidade instintual. Eu falo aqui de um período do desenvolvimento antes mesmo da consciência,
antes da formação da consciência. E a consciência é um fator determinante para essa busca das questões existenciais, porque é a consciência que é influenciada de alguma forma para a escolha que fazemos dos caminhos, da matéria ou da existência, da matéria ou do espírito, do curto prazo ou do longo prazo, do prazer imediato ou do prazer futuro. É exatamente a consciência que faz a diferença entre nós e as outras espécies, as demais espécies animais. E é exatamente essa consciência que vai nos sinalizar ao longo e a partir de um momento na evolução a questão existencial. Não fugimos dela. Essas questões de onde vim, para onde vou, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Quem sou eu? São perguntinhas que a humanidade se faz desde os primórdios do tempo da consciência, né? Quando essa consciência vai nascendo, essas interrogações vão se construindo e não foram respondidas nem silenciadas até hoje para muitos, e até mesmo para nós espíritas, nós temos uma ideia de possíveis respostas para essas questões, mas os próprios espíritos dizem que há uma profundidade maior que o nosso intelecto não compreenderia ainda e que as palavras seriam pobres para descrever o que seria, né, a existência, a totalidade da existência da alma, a totalidade da existência do espírito. Essas fases do desenvolvimento que passaram pelo automatismo, no primarismo que fomos no mundo primitivo, onde lutávamos e nos movimentávamos apenas sem discernir, sem escolher, mas apenas e tão somente de forma instintiva, isso vai se transformando, né? Porque essas sucessivas experiências ainda que recebidas e respondidas pelo instinto, isso vai enriquecendo o repertório de experiências desse espírito e a evolução vai gradativamente se dando. Mas vamos substituir a evolução por uma transformação sutil a cada uma das fases da existência do espírito, passando pelo mundo primitivo e da existência do ser humano nas suas diversas fases do desenvolvimento. Isso nos traz ou nos permite ter como um preâmbulo para a gente tratar das questões existenciais a partir do momento em que chegamos à constituição da consciência. A antropologia ela vem buscando, né, como a ciência, quando começa a consciência, o que é a consciência, como ela se constrói. E a filosofia ela traz as suas contribuições nas reflexões da consciência. Mas teve uma antropóloga que eu admito, e peço desculpas por me faltar o nome agora, que ela, nas suas pesquisas, encontra um osso quebrado e tratado, né? Houve uma fratura, mas ela percebeu nesses vestígios ósseos que houve uma intervenção para colocar no lugar e trazer a regeneração, o estabelecimento da condição original daquele osso humano. Essa antropóloga entende e diz e defende que naquele momento nós temos uma prova do início da consciência humana, quando um sujeito, um indivíduo, ajuda um outro na sua vida, no seu processo de sobrevivência, ou quando um sujeito, um ser humano, ajuda o outro a reduzir, amenizar, atenuar a sua dor. É exatamente esse movimento consciencial em direção ao outro
com o título e propósito de ajuda que marca, né, a existência da consciência humana em algum momento da história do espírito e em algum momento do desenvolvimento humano. A busca pelas questões existenciais, elas vão nascendo na medida em que vamos vivendo. E vivendo individualmente, porque precisamos conversar e contactar conosco todo sempre, e vivendo coletivamente, porque é através do outro que eu me conheço cada vez mais, que eu me encontro comigo mesmo. Nós somos seres gregários e precisamos da coletividade, da socialização, por isso que a contingência atual acentua alguns sofrimentos que já existiam, potencializam esses sofrimentos e desencadeiam em outros, né? Mas por conta dessa particularidade da espécie humana de sermos gregários, de precisarmos dessa coletividade. Mas essa evolução consciencial, ela tem esses dois vetores. Eu preciso, e muitas vezes pela tristeza, entrar em contato comigo, mas eu também preciso viver socialmente e coletivamente. O afastamento das questões existenciais se dá quando olhamos muito para fora. E Joana de Ângeles, ela mostra isso na sua série psicológica com uma seriedade e com uma intensidade, digamos que uma ênfase muito grande na busca do indivíduo pelas coisas de fora de si, pelas coisas do mundo, pelas coisas externas, atendendo muitas vezes a um padrão estabelecido pela sociedade. Vivemos uma sociedade do espetáculo, onde somos convocados a ter mais do que ser. Nós, muitas vezes, ou nos submetemos a uma competitividade doentia, ou muitas vezes fugimos dessa competitividade, mas entramos num processo de desenvolvimento de alguns transtornos, porquanto nos recolhemos em nós mesmos e deixamos, abandonamos ou desequilibramos a convivência com o coletivo, e de diversas formas nós adoecemos psiquicamente. Nós adoecemos psicologicamente. Como Joana diz, essa competitividade doentia ou esse individualismo egoísta, né, competitivo, isso produz transtornos psicológicos e isso produz sofrimento espiritual, cuja reversão ela é trabalhosa, danosa e requer uma temporalidade relativamente prolongada. Nós temos e precisamos, é bom que se traga, a estrutura psíquica para a psicologia analítica, ela é constituída de alguns elementos, de uma forma mais simples do que para a psicanálise, assim eu me permito dizer, porquanto nós temos a consciência, o inconsciente individual, o inconsciente coletivo, e nós temos um self estruturante que perpassa por esse inconsciente, fazendo a ligação com a consciência. Esse self estruturante é que nos puxa, nos convoca, estruturando a psique, amadurecendo a psique, tornando cada vez mais adulto o ego, distanciando esse ego do ego infantil que foi, e muitas vezes tentando por si mesmo corrigir patologias egóicas, o ego como centro da consciência. Esse self estruturante nos puxa para a vida, nos puxa para o viver, nos puxa para o caminho do desenvolvimento, para o caminho da evolução. Isso acontece, é percebido muitas vezes através da dor da angústia. Já ouvi alguém que trazia o rótulo de depressivo, e quando a gente vai conversar com a pessoa,
vem aquela coisa, não pode ser só isso. Todos os finais de semana a mesma coisa. E se dá sempre da mesma forma. Geralmente as mesmas pessoas. E lá a gente bebe, a gente faz uso do tabaco. Não pode ser só isso. É preciso que se tenha uma razão maior. Então veja que houve ali um diagnóstico médico de depressão, mas eu diria uma depressão criativa, porque esse sujeito, no seu viver, no seu padrão, na sua modalidade, transitando mais efetivamente pelo polo da futilidade e se distanciando do polo, digamos assim, do polo trágico, né? Vou pegar por metáfora aí do teatro, né? Da cultura grego-romana. Então, assim, preso na polaridade da futilidade, o self chama de alguma forma, pelas vias da tristeza, pelas vias da angústia, que é a dor da alma, como diz a veneranda Joana de Ângeles. A depressão criativa, que nos resgata, que instiga o questionamento, que provoca uma insatisfação e que faz nascer em mim uma revolta. E é a partir da revolta que muitas vezes eu saio do estado depressivo, naquele momento em que eu decido que não devo continuar assim. Em busca do sentido existencial, em busca desse sentido da existência, em busca da razão primeira pela qual nós estamos aqui. Mas essa busca, que eu já disse aqui no início, esse verbo nos sugestiona a buscar algo que está fora, na verdade, é uma busca no si mesmo, é um encontro com si mesmo. E que nós hoje, principalmente nós ocidentais, estamos cada vez mais distantes de nós. Eu não digo que a tecnologia é responsável, eu não diria nem sequer que o avanço tecnológico, que coloca o mundo inteiro nas nossas mãos e que nos relacionamos com o mundo com o toque da ponta dos dedos, muitas vezes, eu não diria que é o responsável e nem diria que é esse o fator, mas o uso que nós fazemos dele. Então, através desse artefato tecnológico, nós levamos um eu que agrade o outro. Nós levamos um eu que seja aceito pelo outro, esperado pelo outro. Nós levamos um eu ideal para o outro, ideal para a sociedade. E nos distanciamos de nós na medida em que, nos construindo para o outro de acordo com as preferências, os padrões estabelecidos pela norma, que geralmente emana de um poder, né? E muitas vezes desse poder econômico, e que me faz, enquanto um ego frágil, uma psique infantil, não adulta ainda, ou uma psique frágil, também fragilizada, atendo na literalidade a essas convocações da sociedade, muitas vezes da cultura, da religião e até mesmo da família, né? Quando ali permeia uma, digamos, educação castradora, onde se impõe aos sujeitos um padrão de comportamento rígido, rigoroso, desprezando a essência daquele espírito, a vocação daquele espírito. Porque o corpo traz dentro dele uma alma, um espírito que, como dissemos no início, tem uma história. Tem uma história até aquele momento, mas tem uma história que está se construindo, se escrevendo no processo evolutivo daquele espírito. Aquele espírito é único, único, não tem nenhum semelhante. Costumo dizer que Deus não copia e cola, isso é dos homens. Então não tem nenhum espírito igual ao outro.
Tem partes que podemos generalizar na natureza humana, no biológico, tem partes que podemos generalizar, o magnetismo, os princípios da energia, o todo numa parte e a parte no todo, o envolvimento nessa egrégora, o fluido vital que nos envolve, o magnetismo que nos permite a comunicação entre encarnados e desencarnados, né? E entre encarnados e encarnados ainda que distantes. Tudo isso a gente pode generalizar, ou trazer uma explicação comum a todos. Mas, enquanto espírito, nós somos únicos. Invariavelmente, inexoravelmente, nós vamos procurar a razão pela qual eu estou aqui. Esse momento é subjetivo também, é singular também. Se os espíritos estão em graus evolutivos diferentes, esses momentos do chamado também é diferente. Alguns em umas existências, outros em outras, não mais cedo, não mais tarde, mas no momento em que o espírito está pronto para aquilo. No momento em que tudo aquilo vivenciado pelo espírito até aquele momento deixe de bastar. Deixe de bastar. E aí, quando tudo obtido, vivenciado, experienciado por esse espírito deixar de bastar, aí nós podemos passar por uma crise existencial. Essa crise existencial, ela também é fragmentada. Em cada uma das nossas existências corpóreas na vigília, nós passamos por uma fase que a psicologia analítica traz de metanoia, associada à metade da vida, nada cirúrgico e nada determinante, porquanto tem muitos que não passam, tem muitos que passam e não percebem que passam, tem muitos que passam numa crise assustadora, tem muitos que passam de uma forma desconfortável, tem muitos que passam, percebem que alguma coisa está estranha, mas não conseguem explicação, não conseguem explicar aqui e vivem. Mas metanoia, caminho do meio, passagem do meio, metade da vida. Vamos trazer aqui o desenvolvimento humano. Nós fomos um bebezinho, nós ingressamos na infância, entramos na adolescência, fomos à juventude, entramos na fase adulta e chegamos ou chegaremos na envelhecência, né? Essas fases, observe, os valores infantis, eles são outros na envelhecência. Os valores da adolescência são outros na idade adulta e na juventude. Então veja que ao longo das fases do desenvolvimento humano, da transformação do humano, o espírito também se transforma, ele acompanha esse desenvolvimento de alguma forma. Até porque o espírito não está dissociado do corpo. Não dá para dissociarmos o espírito da matéria. Nós temos todo um mecanismo, digamos assim, neurológico, neurosináptico, biológico, orgânico, que está associado ao espírito. E a física moderna já traz isso nos seus artigos e nos seus livros. A ciência contemporânea já nos mostra isso, né? O espírito já é objeto de estudo da ciência, da mesma forma como a reencarnação, né? E como a mediunidade já foi há algum tempo e continua sendo. Mas foi para os laboratórios primeiro. Toda vez que um fenômeno se torna recorrente, a ciência vai lá, puxa, toma para si e estuda, né? Então, a mesma coisa. Já a física quântica, ela diz que dentro do quantum existe um espaço vazio
e que a própria ciência diz que é naquele espaço vazio que está Deus. Ela não traz o nome de Deus porque a ciência ainda ela tem a ideia falsa de que falar de Deus é falar de religião, né? E como ela não quer se deixar, entre aspas, contaminar por religiosidade, ela não traz Deus para a ciência, mas ela traz com outro título, nos induzindo e deixando até mesmo, de uma forma bem óbvia para quem se aprofunda mais, a existência de Deus no corpo, no humano, o espírito no corpo. Né? Então, assim, passando por essas fases de desenvolvimento, o espírito também passa. E é exatamente essa revisão de valores, essa revisão de princípios, que acontece na metade da vida, na metanoia, que nós nos aproximamos do existencial, saímos do efêmero, da futilidade, e vamos para o mais sério, e vamos para o trágico. Né? A nossa forma de resposta, a nossa relação com as coisas da vida, a nossa relação com as contingências, as nossas relações com o outro, as nossas relações com aquilo que foi valor, com os nossos objetos de apego, ou com determinadas situações da vida, a nossa relação com a morte, ela é uma antes da metade da vida e outra depois da metade da vida. A nossa relação com a vida também, ela se diferencia nessa passagem, né? Nesse caminho do meio, vamos dizer assim. Então, assim, é o crescimento. São os saltos evolutivos do espírito que acontecem nos cortes das sucessivas encarnações. Mas, numa perspectiva, numa ordem da história total do espírito, ele vai igualmente se desenvolvendo. Então, veja, o desenvolvimento do espírito ele se dá pelas vias individuais, pelas vias coletivas, isso na vigília, e se dá também pelas passagens no entre vidas, na erraticidade. É lá que muito do balanço das nossas existências pregressas, do momento em que nos encontramos enquanto espírito, se dá. Né? É lá que a gente pode ter a consciência, porque a consciência do espírito, a consciência do que já vivemos e a consciência do que precisamos ainda viver. É lá que se dá a escolha do pacote reencarnatório e é lá que se inicia a saga num pedido novo de reencarnação, de reencarnar novamente. Então veja que essa busca de sentido da vida, essa busca de sentido da existência, essa busca de sentido existencial é muito natural. É muito natural. Alguém que se separe de um amigo próximo ou de uma pessoa próxima ao longo de um determinado tempo, não precisa ser muito, mas vamos extremar aqui para facilitar a compreensão, por 10 anos, diz assim, poxa, você mudou muito. Aquelas relações que dizem assim, eu queria muito que ele voltasse a ser o que ele era quando eu o conheci. Né? Então veja que é impossível isso, porque nós temos um desenvolvimento, uma transformação continuada. Ninguém depois dessa nossa conversa aqui será o mesmo. De alguma forma é tocado, de alguma forma recebe um agregado que se junta ao que já tem e vai rever conceitos, ou vai rever comportamentos, atitudes e escolhas. Por mais sutis e por mais inconscientes, porque o que falamos, o que ouvimos, o que nos chega por esses canais sensórios, audição, visão, tato, paladar, olfato, impressiona o espírito. E como para Joana de Ângeles, o espírito, a mente, a psique é uma única instância, impressiona a psique no seu inconsciente diretamente. E muitas vezes a gente não sabe. Muitas vezes o nosso comportamento se modifica e a gente não sabe por quê. Muitas vezes a nossa relação com o outro se transforma, se qualifica, se aperfeiçoa, se aprimora, e a gente não sabe o que aconteceu, né? Porque tem mudanças que são racionalizadas, mas tem mudanças inconscientes.
E essas questões conscienciais, aquelas questões da consciência, nós só enxergamos e trazemos aquilo que obedece à nossa lógica cartesiana. Compreensível, nós estamos aqui no segundo mundo da escala evolutiva. Eu não quero desestimular ninguém, mas tem mais 3. E tem mais outros milhares aí de encarnações pela frente. Então, nós estamos numa lógica cartesiana acentuada. Então, é por isso que hoje muito mais do nosso comportamento é inconsciente e das nossas escolhas é inconsciente do que consciente. Nós racionalizamos muito, tendemos a teorizar a vida e a muitas vezes nos distanciarmos de nós mesmos, mas seremos chamados. Seremos chamados pelo self, seremos chamados pela vida, seremos chamados pelo princípio evolutivo. Tem uma parte no processo evolutivo que é por osmose, que é natural, espontânea, gradativa, passiva até. Outra boa parte, essa significativa, do nosso processo evolutivo, da nossa transformação, é racionalizada, é consciencial. Eu tenho dificuldade de mudar o meu comportamento quando alimento o meu intelecto com boas leituras, mas eu tenho a capacidade de insistir, eu tenho capacidade de persistir. Eu sei que devo, sei que preciso, alguma coisa me chama, não entendo o que é, mas eu não desisto, né? Eu persisto, eu faço experiências diferentes para obter o resultado que eu desejo. É isso que nos leva à transformação, é isso que nos leva à evolução, né? Agora, tem alguns conceitos que a gente precisa rever, e um deles é resignação, né? E eu vou trazer aqui a resignação junto com a resiliência, para que a gente possa entender, porque a resignação está na doutrina espírita, nos é trazida para que possamos aproveitar a nossa reencarnação. Essa resignação que nos recomenda que não nos lamentemos, que compreendamos as razões pelas quais nós passamos. O viver, ele nos oferece a contingência particular para cada um de nós, que tem uma causa e tem uma finalidade. Então, o que me ajuda na resignação é entender que tem uma causa justa, muitas vezes esquecida, jamais desconhecida do espírito, mas não nos interessa saber, mas tudo pelo que nós passamos, tem uma finalidade, é isso que eu preciso entender. E quando eu compreendo que a finalidade do que passamos é evolutiva, eu me resigno. Perdão. O que eu quero dizer com isso? Que o fato de nos resignarmos para aproveitarmos a nossa encarnação e compreendermos as nossas experiências, não significa que eu não possa mudar o curso da nossa história. Podemos sim. Então, essa resignação não é passiva, mas uma resignação resiliente. Aquela que sabe ou que nos faz saber que nós temos a capacidade de transformar aquela situação em aprendizado e crescer com ela e crescer a partir dela. Por que eu estou trazendo resignação e resiliência nesse tema de a busca do sentido existencial? Para que a gente perceba que o encontro com o sentido existencial, ele passa com naturalidade pela relação que eu tenho com as coisas que me acontecem. E que eu posso atuar com essas coisas, me relacionar com essas coisas que me acontecem de 2 formas possíveis, passivamente ou ativamente. Se eu sou sujeito do meu processo evolutivo, eu preciso necessariamente ser um sujeito ativo e não passivo, jamais passivo. A busca de sentido passa por um diálogo com si mesmo e através da experiência, e são as experiências que vão nos mostrando o caminho posterior, os caminhos que eu devo seguir. Muitas vezes é fazendo um curso na faculdade
que só fazendo eu vou perceber que não me identifico, que eu vou vir a saber o que eu não quero. E saber o que eu não quero por experimentar o que não gostei não significa a necessária a necessidade de sabermos o que queremos. Muitas vezes o crescimento, o direcionamento, os caminhos que vamos seguindo na vida, eles vão sendo construídos a partir daquilo que eu sei ou passo a saber que eu não quero, até encontrar a vocação da alma. Porque a alma tem uma vocação, é o que a psicologia analítica traz como vocatio, né? É a essência do espírito. E que nós, principalmente os ocidentais, nós somos culturalmente cerceados, silenciados nessa nossa vocação. O modelo econômico, muitas vezes, induz os nossos cuidadores com o escopo do amor, da amorosidade, do cuidado com o futuro daquele que amam, a fazer escolhas por aquele que amam. Eu muitas vezes me sinto nesse direito de escolher pelo outro e de dizer ao outro aquilo que ele deve fazer. E simplesmente, muitas vezes também, eu posso querer induzir o outro, exigir do outro que viva uma vida que muitas vezes eu não vivi. Esse espírito castrado e condicionado a viver a vida não vivida dos pais, ou viver a vida desejada pelos pais, ou viver a vida que a sociedade do espetáculo deseja, espera e só validará se eu adotar esse padrão, e aí eu vou para as academias, nada contra, enquanto a cultura da saúde, né, o cuidado com a saúde, mas eu modelar o meu corpo para que atenda a expectativa daquele padrão socialmente estabelecido. Não tem jeito. A busca do sentido existencial não é da consciência, é do espírito, e o espírito vai chamar. E lá na frente, de alguma forma, por sintomas, ou por um desequilíbrio, por um transtorno psicológico, ou por uma dor de angústia, ou por uma ansiedade exacerbada, ou por um pânico, ou por uma depressão, nós seremos chamados a desacelerar, parar, respirar, rever os caminhos que venho fazendo, os meus valores, os meus desejos, a minha relação com as experiências, e aí não tem jeito. Nós somos puxados, sugados para o caminho existencial, para o caminho do espírito, para o caminho da alma. Muitas vezes isso não se dá numa única encarnação, olha só, né? Muitas vezes isso vai se desenvolvendo, isso vai se desenvolvendo. A própria veneranda de Joana de Ângeles, se a gente vai olhar para a história das últimas encarnações dela, a gente percebe que ela começa num propósito e vai aperfeiçoando esse viver e vai querendo cuidar do outro, mas ela vai também gradativamente querendo qualificar o seu cuidado com o outro, e ela vai, estuda e desenvolve e pesquisa e cresce, e alimenta o intelecto e vai nutrindo o espírito, e veio ser quem chegou como Joana de Ângeles, né? Aquela que psicóloga que estuda a mente humana, que estuda a psique. E quantos outros que deram contribuições que provocaram saltos evolutivos na humanidade a partir dos seus contributos, não foi somente de uma existência, né? Senão de sucessivas existências aperfeiçoadas em cada uma delas e na sua totalidade até aquele determinado momento. O que seria isso se não fosse resultado de uma busca existencial, de uma busca de um sentido maior, de uma busca por um sentido que justifique, que explique a minha existência e, por consequência, me anime a continuar lutando, a continuar vivendo, a continuar me alimentando, me nutrindo o intelecto e o espírito para que eu venha evoluir e me desenvolver.
A busca de sentido existencial passa pelas relações, passa pelo simples viver, passa pelo simples conviver, passa pelo simples viver com, né? Então, a resiliência nos permite persistir, não insistir. Insistir é querer resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa, usando sempre a mesma estratégia. É preciso que a gente trabalhe para substituir essa insistência inconsequente por persistência. É não desistir do resultado que eu desejo, mas exercendo a capacidade de modificar as estratégias para obter esse resultado que eu espero. Isso só é possível com a resiliência. É por isso que a resiliência é determinante na busca do sentido existencial. Porque eu não posso desistir, porque tem um sentido e eu preciso encontrar esse sentido. Mas quando eu digo preciso encontrar esse sentido, eu preciso frisar aqui também. Não é desenvolvendo uma nova neurose. Já basta as neuroses que nós já temos. Eu preciso encontrar esse sentido com naturalidade no caminho da vida. Porque tem um outro elemento para a psicologia analítica, que é a projeção. Eu me conheço através do outro, eu vou me conhecendo um pouco mais através daquilo que no outro me incomoda, eu vou me conhecendo um pouco mais através daquilo que no outro me provoca uma ira, uma raiva, uma agressão, uma violência, ou uma indiferença, ou uma inconformação. Eu vou me conhecendo nessas relações. Por quê? Porque eu projeto no outro aquilo que falta em mim, e eu só vou conseguir ver se eu estiver projetando no outro. Mas eu vou projetar por um bom tempo, e nessa projeção fazendo um outro sofrer certamente, né? E acreditando e procurando culpados para aquilo que eu vivencio, para as minhas dores, para os meus sofrimentos, para as minhas incapacidades, para os sonhos que eu não realizo, eu estou sempre buscando culpados. Até a metanoia, quando eu vou começar a perceber, epa, não, não é o outro não, olha, isso é meu. Isso é meu, isso é meu, isso é meu. E aí Joana de Ângeles diz, a evolução, ela passa por isso. Deixa de ser hipócrita e veja, fotografe-se, enxergue-se como verdadeiramente você é. Senão não tem evolução. Senão não tem caminho nem busca existencial. Se eu já me vejo perfeito e o problema sempre está com o outro, então é essa projeção que na metanoia me faz compreender que não era do outro, que tudo aquilo que eu atribuía ao outro por todo esse tempo não era dele, era meu, olha só. Aí tem evolução, tem transformação. Digamos que em cada encarnação a gente passe por essas sucessivas fases e a gente vai aperfeiçoando. A veneranda Joana de Ângeles, ela diz que a nossa personalidade traz o kit para essa reencarnação, né? O construto da nossa personalidade traz exatamente aquilo que naquela encarnação, nessa encarnação, nós precisamos trabalhar. Então não adianta a gente querer trabalhar tudo, nós não vamos sair santificados dessa existência atual. Sinto muito dizer, mas não sou eu quem diz, sou somente o porta-voz, os espíritos nos dizem, e a nossa compreensão nos ajuda a corroborar com isso e nos relacionar com isso com muita tranquilidade. Mas assim, sabendo que as diversas fases do desenvolvimento humano nos leva ao contato com as questões existenciais inexoravelmente, com muita naturalidade, com muita sutileza, perdão, apenas vivendo, apenas nos relacionando. Eu não sei se está no momento, se tem alguma pergunta, talvez o Eugênio possa nos ajudar. Meu caro Robson, deixa eu já aproveitar e dizer, eu estou com sérias dificuldades de conexão aqui, se por um acaso minha conexão cair novamente, eu vou te pedir a gentileza para você fazer o encerramento com a prece. Muitíssimo obrigado pela tua exposição, realmente muito, muito importante, muito boa, sinto-me com os pés no chão quando ouço suas palavras, muitíssimo obrigado pela exposição, em nome da FEIS, sempre um prazer ouvi-lo
as reflexões que você nos traz. Olhando aqui pelo chat, apenas agradecimentos, o pessoal realmente comunicando, agradecendo naturalmente sua participação, né, congratulando aqui a sua participação. Não temos perguntas, então tem aqui naturalmente um pedido do nosso amigo Luiz Baqueiro, que eu vou encaminhar isso para a FES, conforme a orientação da diretoria, um pedido de prece. Então, nesse formato, Robson, e já considerando aqui, já são bem pertinho das 9, eu te volto a palavra para o seu encerramento, para a sua palavra final, então depois a gente faz o encerramento com a prece, ok? Por gentileza. Ok. Eu espero, na verdade, que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um, ajudado na compreensão do viver, trazer leveza para a vida. Eu defendo a ideia de que é possível, sim, com os nossos apesar de, com as nossas expiações, as nossas provas, e todos nós temos um apesar de, que é esse conjunto de expiações, provas e reparações, não invalida a qualidade de vida que a gente precisa e pode ter. E nós precisamos nos autorizar a isso, confiar no Criador, confiar no Pai. Nós foi dada por misericórdia a oportunidade reencarnatória, não para sucumbirmos, mas para crescermos. Então tem toda uma ajuda, não é aquela ajuda que fará por nós, não, mas aquela ajuda que nos acompanha, aquela ajuda que nos assegura que existe braços misericordiosos como o do divino amigo e mestre Jesus, que nos traz o seu ensinamento e as suas palavras, não somente consoladoras, mas como construtoras do espírito, com a proposta de renovação da alma. Foi ele quem trouxe a razão existencial do nosso viver, da nossa reencarnação e do viver do espírito. Quando ele traz a boa nova e que diz: há muito que não vos é dado a conhecer e trarei, não vos deixarei órfãos, trarei a consolação, e vem a doutrina espírita, está aí o sentido da vida. Não era mesmo para ser só aquilo, não era mesmo para ser só uma colônia de férias, mas apesar de ser um campo de provas para fins evolutivos, nós, confiando no Criador e voltando-nos para o encontro de nós mesmos, nós crescemos. Nós crescemos. E com as nossas vicissitudes, nós também podemos sorrir. Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um e que Jesus se incumba de regar para que essa semente venha frutificar e dar bons frutos. Fiquem com Deus. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Robson, em nome da FES, pela sua exposição. Sempre um Sou eu prazer quem tê-lo aqui. agradece, Eugênio. Gratidão. Excelente. Com isso, amigos, eu peço a gentileza de mais um momento de reflexão, apenas para a gente poder fazer o nosso fechamento. Então, convido vocês a uma prece breve, para que a gente possa fazer, enfim, o nosso atendimento fraterno, né? Quem está nessa condição, que está acompanhando aqui a nossa doutrinária por conta disso. Então, se concentre para isso, que se concentre no que de fato, né, que são as questões do nosso ser, e que possamos então receber essas bênçãos da espiritualidade. Então, por um instante, fechemos os olhos e mantenhamos nossa tranquilidade, nossa paz, e possamos, dessa forma gostosa, e observando as palavras do nosso querido Robson, que nos comunica, como ele bem disse, as palavras da espiritualidade, ele é apenas como aqui um mensageiro, né, de muito bom gosto e com muita vontade, perseverança de compartilhar seus pensamentos e reflexões daquilo que ele pôde angariar ao longo da sua bagagem, que possamos aproveitar disso e que tenhamos fonte de inspiração, que tenhamos motivação para superarmos a nós mesmos, superarmos nossas dificuldades, nossas imperfeições. Que tenhamos a fé no nosso Pai Celeste e que Ele nos traz tudo a seu devido tempo. Que as coisas que nos acontecem são consequências das nossas próprias escolhas, das nossas necessidades desse momento. E como nosso amigo também nos trouxe, nosso querido Robson, não adianta queremos dar o passo maior que a perna, não adianta não queremos adiantarmos, porque não teremos tudo
no momento em que a gente gostaria de ter. Talvez temos oportunidades e temos que fazer o melhor por elas, no momento em que nós nos encontramos. Que dessa forma gostosa e bendita, tenhamos sempre o Cristo conosco em nossos corações e possamos estar aqui, assim o Pai nos permitir, na próxima semana. Com a paz do nosso Cristo, que assim seja. E assim seja. Muito bom. Meu caro Robson, mais uma vez, muitíssimo obrigado em nome da FEIS e sinta-se convidado a mais uma outra participação futuramente, que possamos estar aqui novamente juntos, se não aqui, em alguma outra oportunidade, enfim, assim como Deus nos permitir. Isso. E assim seja. Obrigado, Eugênio. Uma boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.